Oi, meu nome é David, tenho 23 anos, e essa história começa num domingo qualquer, mas que terminou virando o começo de tudo que eu não esperava, nem devia. A gente estava na casa do Lucas, meu melhor amigo desde a escola. Vare Serena, nossa cidadezinha no interior de São Paulo, parece viver em câmera lenta aos domingos. O cheiro de bolo de fubá vindo das cozinhas, o som distante de um rádio tocando samba antigo, e a rua, quase sempre vazia, com aquele sol que não esquenta demais, só acalma. Eu estava sentado na varanda, mexendo no celular sem prestar atenção em nada. Até que ouvi o som da porta abrindo atrás de mim, e então ela apareceu. Ângela, mãe do Lucas. Recém-divorciada, morando de volta na casa onde criaram o filho sozinha. Ela sempre foi bonita, claro, mas naquele dia ela estava com um vestido azul que parecia ter sido desenhado para aquele corpo. Não era decotado, nem curto demais, mas tinha algo nele, talvez o jeito como caía sobre os ombros, ou como o tecido balançava levemente quando ela andava, que fazia o ar ficar mais pesado. Eu juro que não planejei olhar para ela daquele jeito. Mas então ela entrou com aquele vestido, e o mundo parou. Trouxe chá com limão, disse, com aquele tom sereno que ela sempre teve, como se nada estivesse fora do lugar. E gelo, para não dizer que trato mal os amigos do Lucas. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e começou a servir. A brisa mexia o pano leve do vestido, e eu me peguei observando o movimento das mãos dela, dos pulsos, até que nossos dedos se tocaram. Só um instante. Mas foi o suficiente. Ela não puxou a mão de imediato. Nem eu. Quando finalmente soltamos, ela desviou os olhos por um segundo e sorriu, um daqueles sorrisos pequenos, que duram pouco mas dizem tudo. Você cresceu mesmo, hein, David? Comentou, mexendo a colher no copo. A senhora também mudou, respondi, tentando soar natural, mas com a voz um pouco mais baixa do que o normal. Ela levantou os olhos, fixou os meus por tempo demais para ser só educação. Senhora não, né? Disse. Isso me faz parecer velha demais. Desculpa. Ângela. O nome dela na minha boca soou diferente. Ela percebeu. Ficamos em silêncio por alguns segundos, ouvindo só o barulho do vento nas folhas da jabuticabeira do quintal. Às vezes, ela disse, sem me olhar, a gente passa tanto tempo em silêncio que quando alguém presta atenção de verdade, assusta. Eu não respondi. Não tinha o que dizer. Porque eu sabia exatamente do que ela estava falando. Depois daquele dia, nada foi mais igual. Quando ela disse que eu havia crescido, não era elogio. Era confissão. No domingo seguinte, voltei à casa do Lucas. Ele tinha saído para resolver umas coisas com o pai, e Ângela me convidou para esperar no jardim. Disse que tinha bolo de milho e que o sol da tarde estava bonito demais para desperdiçar. Sentei no banco de madeira perto do canteiro de lavandas, e ela veio com 2 copos do mesmo chá gelado da semana anterior. O vestido dessa vez era verde claro, mas o impacto foi o mesmo. Talvez até maior. Ela parecia mais leve, mas o olhar era o mesmo. O vento passava entre as folhas da árvore, fazendo um som que lembrava o mar, e, por um tempo, só escutamos aquilo. Sem pressa. Como se o silêncio entre nós estivesse sendo costurado com cuidado. Sempre gostei desse cantinho, ela disse, olhando o pé de manjericão. Passei muitos fins de tarde aqui, pensando no que não podia dizer. Tipo o quê? Ela deu um riso leve, mas sem alegria. Tipo o fim de um casamento que já tinha acabado anos antes, mas a gente finge que não vê. A rotina é confortável, mesmo quando é vazia. Olhei para ela com atenção. Tinha algo no jeito como falava que era novo. Como se estivesse se permitindo abrir uma fresta. Eu notei que você mudou, falei, baixando o copo. Desde que voltou a morar aqui. Tá mais você mesma. Ela me encarou, surpresa. Como se não esperasse que alguém realmente visse isso. E você tá diferente também, David. Mais homem. Mais quieto. Talvez eu só esteja escutando mais do que antes. Ela mordeu o canto do lábio inferior,
desviando os olhos. Era um gesto pequeno, mas que dizia tudo. E quando voltou a me olhar, não tinha mais disfarce. Você acha isso errado? Acho que não é simples. Por alguns segundos, ficamos ali, trocando olhares que diziam mais do que qualquer frase. A brisa mexia o cabelo dela, e eu me peguei imaginando como seria passar os dedos por ali. Tocar seu rosto. Ver de perto o que eu só observava à distância. Ela se aproximou um pouco, o suficiente para que nossos joelhos quase se encostassem. Sabe qual foi o pior depois que o Paulo saiu de casa? Disse, a voz mais baixa. Não foi a solidão. Foi o silêncio. Esse tipo de silêncio que grita. Eu queria dizer que ela não estava sozinha. Que eu via ela. Que aquele silêncio, para mim, era música. Mas antes que qualquer palavra saísse, ouvimos o barulho do portão da frente abrindo. Ela se afastou rápido, como se tivesse lembrado do mundo. Da lógica. Das regras. Deve ser o Lucas, disse, levantando. Melhor você ir lá para a sala, ele não gosta quando deixo visita sozinha. O momento se dissolveu como o gelo no chá. Levantei também, mas antes de sair, ela me tocou levemente no braço. Foi rápido. Quase nada. Obrigada por escutar. E entrou. Deixando no ar a certeza de que o que vivíamos já não cabia mais no silêncio. Eu deveria ter recuado quando ela tocou minha mão. Mas, em vez disso, segurei. Aquela terça-feira foi atípica. Chovia fino em Vale Serena, e eu passava perto da casa do Lucas depois da aula na faculdade. Mandei uma mensagem, mas ele disse que estava na casa da namorada, do outro lado da cidade. A resposta veio de Ângela: se quiser passar para tomar um café e esperar a chuva passar, estou aqui. A mensagem era simples. Mas entre as palavras, havia o mesmo não dito que preenchia nossos silêncios. Fui. Ela me recebeu com um sorriso calmo e um abraço leve, daqueles que duram pouco mas apertam por dentro. O cabelo solto, o perfume discreto com cheiro de lavanda e um moletom cinza que deixava tudo ainda mais íntimo. Sentamos na sala. A TV estava ligada sem som. Um noticiário qualquer fazia imagens passarem sem importância. O som da chuva caindo no telhado fazia a trilha. Às vezes eu esqueço como é bom ter companhia em casa, ela disse, me oferecendo um pedaço de pão de queijo quente. Às vezes a gente se acostuma tanto com o silêncio que desaprende a conversar. Ela me olhou, dessa vez com um olhar direto, cheio de coisa engasgada. A gente não desaprende. A gente só guarda tudo num canto. Ficamos um tempo assim. E foi aí que aconteceu. Enquanto ela passava uma xícara para mim, nossos dedos se tocaram de novo. Mas diferente do domingo anterior, nenhum dos dois fingiu que foi acidente. Eu segurei a mão dela. Pela primeira vez com intenção. Ela não puxou. Apenas respirou fundo e sentou mais perto. Isso é errado, ela sussurrou, como quem diz algo mais para si mesma do que para mim. Mas não parece. É porque a vontade fala mais alto do que o juízo. E o juízo bom, esse já cansou de ser ignorado ultimamente. Segurei sua mão com mais firmeza. O toque demorou. Os olhos falaram o que as bocas ainda não tinham coragem. E o Lucas? Ela perguntou, sem soltar minha mão. Ele não sabe. E talvez nunca possa saber. Ela sentiu, devagar, como se já tivesse pensado naquilo dezenas de vezes. Eu sou a mãe dele. E você é alguém que não consegue parar de pensar em você. Ela fechou os olhos por um instante, como se minhas palavras pesassem. E quando os abriu, havia ternura e medo juntos. Você me faz sentir coisas que eu tinha esquecido como era. O som da chave girando na porta da frente interrompeu tudo. Ângela se levantou num pulo. O moletom se ajeitou rápido no corpo, e ela correu até a cozinha. Eu fui até o corredor e me encostei na parede, tentando disfarçar o coração acelerado. Lucas entrou com fones no ouvido, distraído, e nem percebeu minha presença de imediato. E aí, cara?
Nem sabia que você estava aqui, disse, tirando os fones. Passei só para deixar uns livros que você esqueceu na mochila, inventei, tentando parecer casual. Valeu. Minha mãe tá aí? Tá na cozinha. Tava preparando um café. Ele foi para o quarto e eu fui para a porta. Antes de sair, Angela apareceu no corredor. Nossos olhos se cruzaram. Havia uma urgência silenciosa ali. Uma promessa não dita. Cuidado com a chuva, foi tudo o que ela disse. Mas o que eu ouvi foi, ainda não acabou. Quando ela disse não deixe ele ver você, entendi que já era tarde demais. O sábado parecia prometer calmaria, mas o que se passou naquela casa foi tudo, menos isso. Lucas tinha saído cedo para jogar bola com os amigos, e eu, como quem não consegue evitar um caminho conhecido, fui parar na porta da casa dele, ou melhor, dela. Ângela me recebeu com aquele mesmo sorriso contido, o cabelo preso de qualquer jeito e uma camisa social azul que devia ser do ex-marido, com as mangas dobradas até os cotovelos. Você devia parar de vir assim, sem avisar, disse, mesmo enquanto segurava a porta aberta. Você queria que eu não viesse? Ela hesitou. Querer não tem sido meu ponto forte ultimamente. Entramos. A casa estava em silêncio, exceto pelo som distante do ventilador girando no quarto. Sentamos na sala, sem chá, sem bolo, sem desculpas. Ficamos um tempo assim, cada um no canto do sofá, até que ela se aproximou. A respiração dela estava levemente acelerada, os olhos fixos nos meus. Isso que a gente tá fazendo, não sei como parar. Nem eu quero. Ela chegou mais perto. Encostou a mão na minha perna, e eu segurei. Um toque simples, mas cheio de intenção. Tudo em nós dizia que aquilo era inevitável. Eu fico pensando se você vai se arrepender depois, ela disse, quase num sussurro. Eu só me arrependo do tempo que a gente perdeu fingindo que não via. Ela sorriu de leve, fechou os olhos por um segundo e encostou a testa na minha. Mas então, o som de passos no portão da frente. Rápidos. Barulho de chave no trinco. Ângela congelou. É o Lucas. Vai para o corredor. Não deixa ele ver você. Ela me empurrou com leveza, mas havia urgência no gesto. Eu fui até o corredor e me escondi atrás da porta do banheiro, coração disparado. Mãe? Ele chamou, entrando. Aqui na cozinha. Ela respondeu, com uma voz forçada que tentou soar natural. Escutei a conversa abafada entre eles. Perguntas triviais, respostas curtas. Comprou pão? Esqueci. Tá tudo bem? Claro. Depois de alguns minutos, ouvi ele indo pro quarto. Saí devagar do esconderijo e dei de cara com ela no corredor. Estava com o rosto tenso, os braços cruzados, o olhar perdido. Isso não pode continuar, David, ela disse, baixo. Eu não posso viver nessa tensão. Não com meu filho aqui, não com você escondido atrás da porta. Acha mesmo que a gente vai conseguir esquecer tudo? Não se trata de esquecer. Se trata de proteger o que ainda resta. E eu não vou ser a mulher que destruiu a amizade do filho com o melhor amigo. Mas você é mais do que isso. Ela suspirou, fechou os olhos. E é exatamente por isso que tem que parar agora. Antes que tudo desabe. Ficamos nos olhando por um instante que doeu. Vai embora, David. Por favor. Eu fui. Mas a cada passo até o portão, o que crescia em mim não era arrependimento. Era o desejo de voltar. Ela abriu a porta como quem não esperava me ver, e como quem tinha esperado a semana inteira. Fiquei parado no portão, mãos nos bolsos, tentando parecer mais tranquilo do que realmente estava. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e lavanda. A rua estava vazia, e a casa, mais silenciosa do que eu lembrava. Ângela demorou alguns segundos antes de destrancar o portão. Quando fez, me olhou como se cada centímetro de mim fosse um dilema. Você é insistente, disse, sem sorriso. E você é teimosa. Ela hesitou, abriu espaço e me deixou entrar. A casa estava vazia.
Lucas saiu, comentou, sem que eu perguntasse. Foi passar o fim de semana com o pai. Ficamos um tempo em pé, no meio da sala. Como se qualquer movimento em falso pudesse quebrar o que ainda havia entre nós. Não devia ter vindo, ela murmurou. Mas você sabia que eu viria. Ela se sentou no sofá, exausta. Não de corpo, mas de guardar tudo para si. Eu passei a semana inteira tentando não pensar em você, David. Tentando colocar tudo isso numa caixa e fechar. Mas cada vez que eu ficava sozinha, seu nome era o primeiro pensamento. Sentei ao lado dela. Não muito perto. Mas perto o suficiente para sentir seu perfume, ainda o mesmo, ainda impossível de esquecer. Eu também pensei em você. Mais do que devia, mais do que consegui evitar. Ela me olhou. Dessa vez com os olhos molhados. Não de tristeza. De cansaço, de desejo contido, de medo. Você me faz sentir viva, ela confessou. Mas ao mesmo tempo me faz sentir que posso perder tudo. E se o que você chama de tudo já não te pertence mais? Ela desviou o olhar. Olhou pro chão, pro próprio joelho, pro nada. Eu não quero machucar ninguém. Nem você, nem o Lucas. Mas e você? Vai continuar se ferindo só para manter uma aparência? Ela não respondeu. Em vez disso, passou a mão pelo cabelo e respirou fundo. Depois, ergueu o rosto e me encarou. E naquele instante, tudo pareceu simples. Me aproximei devagar. Toquei seu rosto com a ponta dos dedos, como quem pede permissão sem palavras. Ela fechou os olhos e se inclinou um pouco. Nossos rostos quase se encontraram. O calor da pele dela a poucos centímetros da minha. A respiração leve. As dúvidas caladas. Mas então o som de um carro parando na frente da casa. Ângela se afastou como se tivesse levado um choque. Não pode ser, murmurou. Levantou-se rápido e foi até a janela. Olhou discretamente pelas frestas da cortina. É ele. O Lucas voltou. O coração disparou. Ela correu até mim, me pegou pelo braço. Vai pelos fundos. Agora. Mas, vai. Fui até a cozinha, atravessei o corredor dos fundos e pulei o pequeno muro que dava para a casa da vizinha. O céu já estava mais escuro, e a adrenalina corria por mim feito correnteza. Do outro lado do muro, respirei fundo. Ainda dava para ouvir o som do portão da frente se abrindo. E no fundo, eu sabia, aquilo não era um fim. Era só mais um capítulo do que a gente não conseguia controlar. Eu vi vocês, as palavras saíram da boca dele como faca. Era uma quarta-feira cinza, daquelas em que o céu parece pesar sobre a cabeça. Eu estava na lanchonete perto da faculdade, mexendo no celular, quando Lucas apareceu do nada. Sentou-se na minha frente sem dizer oi, sem pedir licença. Preciso falar com você, disse, com os olhos duros. Larguei o celular, sentindo um aperto no peito. O tipo de aperto que a gente sente quando sabe que o castelo de cartas está prestes a desmoronar. Fala aí. Ele respirou fundo, mas não desviou os olhos. Eu vi vocês. Pela janela. No sábado. Minha mãe e você. Quase se beijando. A vontade de negar veio como reflexo. Mas morreu antes de virar palavra. Era inútil. Lucas, quanto tempo isso tá rolando? Ele interrompeu. Desde quando você acha que é aceitável olhar para minha mãe desse jeito? Não foi planejado. Aconteceu. Eu tentei evitar, juro. A gente tentou. Tentaram? Tentaram o quê? Esconder? Me enganar? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu olhava pro rosto dele e via raiva, decepção e algo pior, mágoa. Ela é adulta, Lucas. E foi ela quem colocou um ponto final no que a gente tinha. Você acha que isso muda alguma coisa? Ele cortou, levantando-se. Você era meu irmão. Era para confiar em você de olhos fechados. Eu ainda sou seu amigo. Não.
Você era. Fiquei sem chão. O barulho da lanchonete pareceu desaparecer, como se o mundo inteiro tivesse dado um passo para trás. Lucas pegou a mochila e virou as costas. Mas antes de sair, se virou mais uma vez. Ela vai se mudar. Vender a casa. Quer sumir. E sinceramente, talvez seja o melhor mesmo. Fiquei parado por um tempo. O gosto do café frio na boca. A ausência de ar. Horas depois, recebi uma mensagem dela. Não volte mais. Por favor. Lia e relia aquelas palavras, cada vez com menos resistência e mais dor. Era o fim. Sem conversa, sem explicação, sem despedida. A casa onde vivi tantos domingos em silêncio, onde cada olhar dizia mais que 1000 frases, agora era um lugar proibido. Me perguntei se ela chorou ao escrever. Se hesitou antes de apertar enviar. Ou se já não havia mais nada que segurasse aquilo que tínhamos. Naquela noite, o mundo parecia menor. E eu, um estranho na história que era, por um breve tempo, minha também. Ela abriu a porta com os olhos vermelhos e a voz tremendo. Você não devia estar aqui. Mas eu fui mesmo assim. Sabia que era a última chance. 2 dias depois da mensagem, depois do silêncio, depois da certeza do fim, eu fui. Bati no portão da casa com o coração na garganta, as mãos geladas e o peso da saudade recente nos ombros. Ângela demorou para atender. E quando abriu, não havia mais a calma habitual no rosto. Nem firmeza. Só um olhar cansado de resistir. Eu vim porque não conseguiria deixar isso assim, falei, encarando seus olhos úmidos. Ela encostou-se no batente da porta, respirando como quem carrega o mundo nas costas. Você devia me odiar, David. Eu causei tudo isso. Entre você e o Lucas, entre nós. Eu não vim para culpar. Nem para entender. Vim para sentir. Uma última vez, se for o caso. Ela mordeu o lábio, e por um segundo, seus olhos brilharam. Não era alívio. Era fraqueza. Entra, disse, enfim. A casa estava em meio a caixas abertas, móveis cobertos por lençóis brancos e um silêncio mais alto do que nunca. O cheiro de mudança estava por toda parte, papelão, fita adesiva, o perfume dela misturado com poeira antiga. Sentamos no sofá, lado a lado, como 2 sobreviventes do que não sabiam nomear. Eu vou embora, ela disse, sem olhar para mim. A casa já está praticamente vendida. Nova vida, novo começo. Bem longe daqui. Vai fugir? Ela suspirou. Vou tentar respirar. Ficamos quietos. Até que ela me olhou, pela primeira vez de verdade naquela noite. Você me fez sentir viva de novo, David. Fez meu corpo lembrar o que era calor, e minha alma lembrar o que era desejo. Mas isso dói. Porque foi real demais. Então por que fugir? Porque se eu ficar, vou me perder. E talvez acabe arrastando você comigo. Talvez eu quisesse ser arrastado. Ela riu. Um riso triste, de quem sabe que a escolha certa nem sempre é a que o coração quer. Me aproximei, toquei sua mão. Ela não recuou. Me deixa pedir uma coisa, falei. Ela sentiu, devagar. Um último encontro. Só nosso. Sem peso, sem futuro. Só o agora. Antes de você ir. Os olhos dela encheram de novo. E depois? Depois você vai. E eu fico. Mas pelo menos, a gente termina do nosso jeito. Ela fechou os olhos. E quando abriu, havia ali o sim mais silencioso do mundo. Amanhã. À tarde. Antes de entregarem a chave. Eu venho. Ela apertou minha mão. Forte. Como quem segura a beira do abismo, e ainda assim, pula. Ela me olhou como quem segura o mundo no olhar e disse, você não foi um erro. Só foi, impossível. O portão estava entreaberto quando cheguei. O sol da tarde pintava a fachada com um tom dourado, como se até o tempo estivesse tentando suavizar o adeus.
A casa estava vazia. Não só de móveis, de vida. O silêncio era absoluto, e cada passo ecoava com lembranças. Ângela me esperava na sala, de vestido claro, cabelo preso com uma simplicidade que doía. Sorriu quando me viu, mas um sorriso contido, como quem sabe que qualquer gesto mais forte pode quebrar o momento. Pensei que você fosse desistir, disse, com a voz baixa. Eu quase desisti. Mas aí lembrei do que a gente construiu aqui. Mesmo sem nome, mesmo escondido. Ela sentiu, e me estendeu a mão. Vem. Quero te mostrar uma coisa. Caminhamos pela casa juntos. Passamos pelo corredor onde nos escondemos, pela cozinha onde nossos dedos se tocaram pela primeira vez, pelo jardim onde ela falou do silêncio que grita. Cada canto tem um pedaço seu, murmurei. E cada pedaço meu ficou mais leve quando você chegou. No quarto dela, só restava o colchão encostado na parede. A luz entrava pelas frestas da janela, criando desenhos no chão. Ela se sentou e me chamou com um gesto. Me conta o que você vai fazer agora. Sobre nós? Sobre tudo. Pensei um pouco antes de responder. Vou tentar seguir. Crescer. Guardar você num lugar bonito da memória. Um lugar só meu. Ela sorriu, mas os olhos estavam marejados. Eu queria ter conhecido você em outro tempo. Quando eu ainda era inteira, quando o mundo não exigia tanta cautela. Mas foi agora que eu precisei de você. Ela estendeu a mão, tocou meu rosto. Com calma. Com delicadeza. E ficou ali, sentindo minha pele como quem memoriza. Se eu beijar você agora, vai doer mais depois, disse, quase num sussurro. Então não beija. Mas fica. E ficamos. De mãos dadas, frente a frente, com os olhos dizendo que o corpo não ousava. Ficamos ali como dois que se amaram no tempo errado, mas do jeito certo. O som do carro de mudança lá fora foi o aviso final. Ela se levantou devagar, olhou em volta e respirou fundo. É hora. Acompanhamos juntos até o portão. Lá fora, o céu começava a mudar de cor. O mesmo céu que viu tudo acontecer, agora nos assistia partir. Antes de sair, ela me olhou mais uma vez. Com firmeza, com dor, com amor. Você não foi um erro. Só foi impossível. Assenti, sem palavras. E a vi entrar no carro e desaparecer na esquina, como uma lembrança que a gente sabe que nunca vai embora de verdade. Asterisco asterisco. Semanas depois, encontrei Lucas por acaso na padaria. Ele me viu, eu vi ele. Nenhum de nós desviou o olhar. Nos encaramos por alguns segundos. Não houve cumprimento. Só silêncio. Mas naquele silêncio, tinha algo novo. Compreensão. E um pouco de paz.